Vamos então à introdução da lição, que diz o seguinte: a batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção do assunto nas Escrituras. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Bom, a nossa lição então é sobre batalha espiritual, mas nós temos que tomar cuidado porque existe aí um grupo, que se autodenomina aí o grupo da batalha espiritual. E aí acontecem os exageros. Então existem, na verdade, dois grupos extremos. Existe um grupo que pensa que o diabo não existe, pensa que não existem os demônios. Seria como os saduceus na época de Jesus, Eles não acreditavam em anjos, nem ressurreição. Então, hoje tem esses dois grupos que são extremos. Uns não acreditam que existe o diabo. Alguns até acreditam que o diabo existiu, mas pensam que o diabo está preso. Alguns dizem que não existem anjos. E existe o outro extremo, que são aqueles que em tudo eles enxergam demônios, em tudo eles enxergam Satanás pelo meio. Então, tudo que eles fazem de errado, todos os pecados que cometem, eles colocam a culpa em Satanás e nos demônios. Então, para eles não existe nem a participação humana no pecado. Tudo é culpa de Satanás. Então, já é esse outro extremo. Aí eles começam a enxergar que aí existem demônios aí dominando cada nação, os demônios específicos, e nós temos que tirar esses demônios, derrubar esses demônios. Tem gente que chega ao extremo de dizer que amarrou Satanás. Então são coisas assim que passam da medida, que são exageros. E muitos desses exageros estão aí nas seitas, mas acontece que acabam respingando na legítima igreja evangélica. Então, acaba uma dessas doutrinas, ideias, passando para a igreja evangélica e pode prejudicar, então, o andamento da igreja. Então, por isso, está sendo escrito pelo nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, sobre este assunto. Mas nós temos que ver que existem realmente esses dois extremos. Então nós vamos procurar aí nos localizar dentro desses dois extremos, colocando aí uma linha, vamos dizer assim, sensata, para este assunto, uma linha que dê realmente para nós nos mantermos dentro da Bíblia, dentro do que ensina a palavra de Deus para esse assunto. Vamos ver o tópico número 1, então, a batalha espiritual. A autêntica batalha espiritual tem fundamentos bíblicos, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Então, é fato, é certeza que existe a batalha espiritual, mas nem tudo que se diz que é batalha espiritual realmente é. No subtópico 1, conceito de batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. Então, 1 de João 5,19. Assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos do mundo. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de várias maneiras, em princípio nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. Então, quando a Bíblia diz que todo mundo jaz no maligno, está no maligno, então está falando do mundo o quê? Do mundo espiritual governado por Satanás. Aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador,
ou que aceitaram, mas não continuam fiéis, né? Tem apenas um nome de crentes, mas estão vivendo em pecado. Então, sobre esses aí, Satanás está dominando. E nós vemos pela palavra de Deus que desde que o mundo começou a existir, existe esse conflito entre Satanás e o ser humano. Satanás foi expulso do céu junto com os seus anjos, caíram na terra. E quando Deus cria o ser humano, coloca na terra, então começa aí a haver um conflito. O maior desejo de Satanás é ser a imagem e semelhança de Deus, é ser Deus. Ele quer ser Deus e quer até subir acima do trono de Deus. Como ele não consegue, ele ataca a criação de Deus. Então nós vamos ver já o diabo enganando Eva e causando o pecado de Adão. E Deus chama os três, né? E então está bem claro ali que Satanás existe e ele foi o causador do pecado entrar na raça humana. E a partir do pecado, então, veio o que? A doença, a enfermidade, a morte, as maldições, tudo isso veio através do pecado, que esse pecado foi o quê? Foi instigado, né, por Satanás. Ele conseguiu passar para Eva a ideia de que ela poderia ser igual a Deus, e Eva, dando o fruto que era proibido ao Adão comer, dando a ele, oferecendo a ele, e ele comendo, então ali o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz bem claro, por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E a Bíblia diz que por causa do pecado, então, a morte foi gerada. E aí, é claro, a morte aqui é morte física do ser humano, o corpo, é morte da alma, que a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá, e é morte espiritual, porque o homem ficou desligado de Deus, como está escrito em Isaías, né? Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aí, na verdade, são mortes geradas pelo quê? Pelo pecado. Lembrando sempre que, como Paulo ensinou, nós, né, aí somos espírito, alma e corpo. São três partes. Nós somos uma tricotomia. Lembrando disso que a palavra de Deus ensina e nós devemos sempre nos lembrar disso. Então, sabemos que os demônios existem, sabemos que Satanás é o seu líder e ele existe, sabemos que os demônios agem de muitas maneiras. Então eles podem agir no pensamento de uma pessoa, eles podem agir através aí de coisas, né? Eles podem agir aí através de entrar numa pessoa e dominar essa pessoa. É o que nós chamamos de endemoniados. Mas não é só a pessoa dominada por demônios que está debaixo de uma possessão, está debaixo de uma orientação. A pessoa chega a esse ponto de estar endemoniado, controlado totalmente por demônio ou por demônios, tanto faz. Pode ser por um demônio só e pode ser por mais de um demônio. Isso na Bíblia tem. A pessoa, por exemplo, pode ficar surda, muda, por causa de um demônio. E nós temos isso na Bíblia, temos esse exemplo. Então, eles podem trazer aí enfermidades, doenças, né? Podem trazer várias coisas que vão prejudicar o ser humano e a pessoa não está possessa. A pessoa possessa, ela pula no fogo, ela pula na água, ela bate nas pessoas, ela xinga, fala com voz diferente. Aí é uma possessão. Agora, uma pessoa, por exemplo, que está, por exemplo, surda e muda por causa de um demônio, ela não está em possessão, mas ela está debaixo de um efeito de demônio. Então, existem muitas pessoas assim que estão em pecado e estão sofrendo por causa desse pecado e tem demônios agindo na vida da pessoa. Aí você fala, mas a pessoa na igreja, um crente, pode ficar assim? Existem muitas pessoas que estão em pecado, mas estão na igreja. É isso que nós temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente acha
Não é impossível. Não. Se a pessoa está em adultério, por exemplo, e está na igreja, muitas vezes está até ocupando um cargo na igreja, às vezes é um cargo de liderança. Então ele pode ficar debaixo da ação de demônios, porque ele está em pecado. Todo mundo olha e fala, é um crente. Mas às vezes ele está debaixo da ação de demônios, porque ele está em pecado. Isso acontece direto. A gente vai nas igrejas e muitas vezes encontra uma pessoa que todo mundo achava que era crente, que era santo, que estava tudo bem, e de repente essa pessoa fica endemoniado, ou essa pessoa de repente aparece com alguma coisa que é um demônio que está por detrás dessa coisa, porque a pessoa estava em pecado. Então é aquela pessoa que insiste em continuar no pecado. Deus manda pregador pregar, manda até recado através de um profeta, faz de tudo para a pessoa deixar o pecado, mas ele continua naquele pecado. Então acaba ele recebendo aí uma ação de demônios na sua vida, podendo chegar até a ficar endemoniado. Então não é só a pessoa do mundo, mas também uma pessoa que está dentro da igreja, mas está, na verdade, em pecado. Então o crente, ele pode, então, e deve ser usado por Deus para combater esses demônios. Então, ele vai combater como? Na pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, através da pregação do Evangelho, a pessoa pode ser liberta disso, tanto a pessoa que está em pecado dentro da igreja, como aquele que nem está na igreja. Também pode ser pela oração, A Bíblia diz o quê? Que um dos sinais dos crentes é expulsarão demônios. Então nós podemos orar pelas pessoas e os demônios serem expulsos. Sempre o quê? Em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, que ele nos concedeu. E existem aqueles que têm um dom, que é o dom de discernimento de espíritos. Então ele vai ter mais facilidade em enxergar essa ação maligna nas pessoas e maior facilidade de expulsar os demônios, inclusive de várias pessoas ao mesmo tempo. Então é um dom do Espírito Santo que é concedido. Mas todo crente pode expulsar demônio, independentemente de ter dom ou não de discernimento de espíritos. Então, quando existe essa oposição do crente, esse enfrentamento aos demônios que agem nas pessoas, isso é denominado, então, batalha espiritual. Uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta de nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas, ao encerrar sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós vamos ver que o tema principal, então, da epístola de Pedro é falando sobre a perseguição dos crentes, A vida dificultosa dos crentes no início da igreja. Eles sofriam grande perseguição e viviam em constantes lutas contra si mesmos. Se deixavam o cristianismo, se continuavam cristãos por causa do sofrimento, passavam dificuldades, até fome por causa do Evangelho. Além disso, eles tinham então a própria luta contra si mesmos, que era contra o pecado. E Pedro então avisa para eles, olha, cuidado, porque o diabo anda em derredor. Ele parece poderoso, parece grande, parece um leão, mas ele anda em derredor procurando como fazer para o crente se desviar, como fazer o crente cair. Então ele vai estudando o crente, o que ele gosta, o que ele deseja, e ele vai descobrir uma maneira então de levar esse crente ao pecado. Então é isso que ele faz, é rodeando, procurando aí uma posição, um lugar, um jeito, Ele vai tentando o crente, vai vendo em que ele é fraco e vai tentar derrubá-lo, então, nesta fraqueza. Por isso mesmo que Jesus disse, que nós devemos orar e disse, Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos de todo mal, porque nós temos um inimigo feroz,
que está todo o tempo procurando nos derrubar. Então nós devemos sempre estar aí atentos a isso, que existe um inimigo e que ele quer nos derrubar. Então nós temos que estar todo o tempo o quê? Vigiando aí, olhando aí, né, para a nossa própria vida, viver em santificação, ocupados fazendo a obra de Deus, sempre lendo, estudando a palavra de Deus e sempre orando. Subtópico 3, o que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual por alguns é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajudá-las às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a da Mesopotâmia e do Egito, influenciadas pela magia e pelo ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família com os rituais de libertação. Então, o que se chama muitas vezes aí, né, nas igrejas neopentecostais ou alguma seita, se chama aí de batalha espiritual, nada mais é que um exagero, uma coisa às vezes baseada até em ocultismo, né, aí um paganismo, em alguma religião aí afro, né, alguma coisa assim. Então passa da medida, né, passa da Bíblia. Então há um exagero muito grande dentro desse assunto por alguns aí religiosos. Então eles se baseiam muitas vezes também em passagens bíblicas, sem haver um estudo correto dessas passagens bíblicas, sem haver o estudo aí do contexto dessas passagens bíblicas. Então, 3 principais assuntos, né, doutrinas que eles ensinam são sobre espíritos territoriais, maldição hereditária e falam sobre famílias com rituais aí de libertação. Isso nós vamos estudar agora no próximo tópico, né? Vamos ver mais detalhes e vamos ver aquilo que eles ensinam e vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso.